Pedro, é o meu nome, Daniela. Ela vai fazer todo tipo de avaliação e vai ver a conduta. O grau de perda auditiva do Pedro é um grau moderado. Ou seja, mesmo se ele está sem o aparelho, ele consegue te escutar. Não é uma perda profunda. Então, mas o primeiro exame acusou uma perda profunda. O Bera. Sim. Isso. O Bera, primeiro. ele só vê um pedacinho da audição. E o Bera, ele tem a ver também com a questão neurológica. E a gente sabe que o Pedro teve todas as sequelas, essas coisas. Então, ele acaba sendo alterado, né, de uma perda profunda, não necessariamente condiz com o comportamento auditivo dele, porque ele vê muito a questão do tronco cerebral. Então, se lá dentro do cérebro do Pedro tem qualquer alteração, esse Bera já vai dar alterado. Por isso a importância de fazer os exames comportamentais que foram feitos pra gente pôr o aparelho. Tá agendado de novo tá? já pra... Então, o que acontece? O Pedro, ele tem uma perda moderada. Ele tem condições de se comunicar oralmente. Tanto é que ele fala algumas palavras. Se ele não tivesse não essa frase, condição, mas as palavras sim. Isso. Mas por quê? É igual eu te expliquei. Ele nunca tinha escutado 100%. Não. É igual você que escuta normal e pro Japão. Sim. Você vai estar ouvindo tudo e não vai estar entendendo nada. O que a gente precisa? Dar o significado muito bem, Pedro, para as coisas que o Pedro tá aprendendo a ouvir. E quem que vai fazer isso? É a terapia de fono. Se investir agora em Libras, o que pode acontecer? Normalmente a criança que às vezes acaba indo para Libras, com o grau de perda auditiva dele, acaba ficando só na Libras. Daí que ele não vai querer falar pode mesmo. ficar preguiçoso também. Ele não vai querer falar, tá? Tem casos que a gente orienta. Não, pode ir para Libras que vai ajudar mesmo. Mas no eu caso acredito dele, que não é o caso do Pedro. O caso do Pedro é você ir para terapia de fono com uma abordagem audio-oral, investir nisso. Para pelo menos a gente ver se tem resposta. O Pedro tá com o aparelho desde julho, mas não tá fazendo terapia. Sim. Então você não sabe se ele vai ter condições. O que você tá me falando? Que ele já está mais atento, que ele percebe os sons, que a professora viu uma diferença muito grande, ele está soltando mais palavras. Então, assim, ele tem potencial. E outra coisa, se ele está na sala, uma pessoa chama ele, ele não responde, mas eu chamo, ele responde. Por quê? Porque a tua voz, ele já conhece mais, entendeu? E muitas vezes você tem que ver o quê? Se ele não está intertido fazendo alguma coisa, alguma atividade, qualquer criança está intertido. O meu cunhado, a gente assim, fica muito sozinha, mas o meu cunhado foi lá e eu falei, Marquinhos, chama ele. Aí chamou Pedro e nada. E eu na primeira, Pedro. Aí ele já vira o rosto pra me atender, entendeu? Então é importante você fazer assim, por exemplo, tá vocês dois. Tem algum barulho, alguma coisa? Ó, Pedro! Ele escutou fogos, ele escutou buzina. Tá, mas com que ele se atente aos barulhos, entendeu? Muito bem. Deixa eu ver. Legal, com que ele se atente aos barulhos. Porque o que acontece? Hoje ele conhece a tua voz, entendeu? Então é o que chama atenção. Então, olha, Pedro, tem alguém chegando. Quem que tá lá no portão? Tocou. Eu falo pra ele atender, exatamente. Sabe, pra ele tá realmente ficando Mas uma atento. coisa que me surpreendeu foi ele escutar o barulho. Foi muito legal ele escutar. Ele correu lá fora. Sim, claro, porque antes ele não percebia esse tipo de sons, muito né? bacana. Ó, aqui eu fiz uma cartinha falando da importância dele usar o aparelho. Tá. Pensa que o aparelho é igual ao remédio. O remédio, se ele não quer usar, você dá o remédio, porque é para a saúde dele. O aparelho é a mesma coisa, é ficar com o aparelho o tempo todo. Então não tem esse, por exemplo, ele já tá a tarde inteira, cansou. Não tem isso não, é o tempo só inteiro. pra dormir. Só pra dormir e tomar banho, tá? Ainda mais agora que ele tá ficando numa boa, aproveita ficar com ele o tempo inteiro, tá? Não tem Só que ele de mesmo tirar. tira. Ele chega em casa da escola, ele chega com o aparelho, mas ele tira, Tá. ele me entrega. Isso. Chega muito suado, sujo, aí Não toma tem problema, banho. toma banho, seca o ouvidinho, põe de novo. É porque o cabelo dele molha também, ele né? já te criou esse hábito pra você, entendeu? Porque a criança é toda de rotina. Sim. Então, assim, já é a rotina da hora de eu tirar.
tirou, tomou banho, secou. Agora vamos colocar novamente. Se ele ainda vai ficar, não sei que horas que ele toma banho, né? Mas assim que chega da escola, ele então, toma. daí ele só vai dormir bem mais tarde, né? Vai. Ainda tem umas 3, Aí 4 tem que horas. colocar. Tem que colocar, tá? Porque assim, ó, pensa que é um momento, ainda mais é um momento de vocês, na hora da janta, de conversar Sim. com eles, de você estar falando, olha, Pedro, vamos comer isso, vamos comer aquilo. De repente fazer uma atividade com ele à noite, tem que estar de aparelho. Obrigada, Sim. amiga, tá? Então, assim, é de usar direto, tá? Nada disso. Te dei o encaminhamento da fono. Sim. Veja na ProUnim, tá? E veja também, daí liga na Unimed e fala, olha, a pediatra pediu a terapia de fono, porque a Unimed tem a clínica também, tá? Que daí como você tem convênio, você pode fazer lá também.